Tem dia que o cara entra em campo e tudo que ele toca vira ouro, mete gol, dá assistência, faz aquela atuação maravilhosa. Mas e quando é o contrário, né? De vez em quando o camarada acordou num dia ruim, vai pra campo, entrega uma atuação terrível e o torcedor não esquece mais. O vídeo de hoje é um pouco mais leve, a gente vai trazer até um pouco de comédia pra falar de 13 atuações tão horrorosas que ninguém consegue esquecer. Não é implicância, mas é quase impossível a gente fazer um vídeo desses aqui sem citar o gênio Harry Maguire. E é até meio bizarro a gente pensar que antes dessa contratação do Gvardiol pelo Manchester City, o Maguire em euros ainda era o defensor mais caro da história. E infelizmente pro nosso querido Harry, né, tem muitos lances que a gente poderia escolher da carreira dele pra falar aqui, mas a gente vai lá para o jogo contra o Sevilla no mata-mata da Europa League temporada 22-23. O Manchester United venceu o primeiro jogo por 2-0, certo? Vitória praticamente garantida, né? Não se você coloca no intervalo dentro de campo o Maguire geladeira. Com ele em campo, o Sevilla acaba diminuindo o placar num gol contra do Malacia ali, né? E depois, no finalzinho do jogo, o zagueiro capitão tá ali dentro da área quando vem uma cabeçada do En-Nesyri em direção a ele. E ele não soube reagir muito bem, meio que levou uma bolada no rosto, né? Só que ele é tão zicado que esse desvio aí na cara dele acabou enganando o De Gea e foi o empate do Sevilla. O maluco simplesmente fez um gol contra tomando uma bolada na cara, amigo. Mas tudo bem, né? 2-2, vamos pro jogo de volta quando o Maguire começa como titular do Manchester United. E aí logo no começo do jogo, ele achou que ele era o Beckenbauer ali, né? Foi dar um passe de qualidade, entregou a bola nos pés do camarada do Sevilla. O En-Nesyri aproveitou a falha e guardou num jogo que viria depois a ser 3-0 pro time espanhol. Os problemas dos Red Devils aí nos últimos anos foram muitos, mas essa eliminação dá pra colocar muito na conta do Maguire, né? E assim, ele não foi o único culpado, mas se tu for pensar, sem o Maguire, United 2, Sevilla 0. Com o Maguire, somando os resultados, Sevilla 5, United 0. Pô, não dá pra defender, né? Tem mais um zagueiro que já foi conhecido pelas suas pataquadas, o nosso querido Davi Luiz. Na Premier League 2019-20, ele atuava pelo Arsenal quando começou no banco contra o Manchester City, certo? Só que o Pablo Mari se lesionou ainda no primeiro tempo e aí o Davi Luiz entrou e ele entrou com sede, amigo. Relembrando os tempos de seleção brasileira, ele quis dar alegria, né? Só que não pro povo dele, sim pro Citizens. E aí quando o Kevin De Bruyne mandou uma bola enfiada pro Sterling, o Davi Luiz estava no meio do caminho com todas as condições de interceptar e tirar, mas ele dá uma coxada na bola toda estranha e acaba deixando a bola limpinha pro Raheem chegar na cara do gol e abrir o placar pro City. Pra piorar, no segundo tempo, o Mahrez recebe uma bola, bota na frente, ganha do Davi Luiz na marcação com muita tranquilidade e aí o zagueirão brasileiro dá aquela apelada, né? Mete o bracinho, derruba o argelino e não só é marcado um pênalti pro Manchester City, como o nosso querido Davizeira é expulso e vai pra rua. De Bruyne converteu o penal e o City venceu o Arsenal com tranquilidade, muito graças à ajuda do Davi Luiz, né? Já que estamos falando de erros de zagueiros, a gente vai falar de um cara mais desconhecido, mas que vale a pena mencionar também, tá? É o zagueirão Alex Pearce, do Reading, que atuou contra o Cardiff em 2014 pela segundona inglesa e teve uma atuação daquelas. A situação era a seguinte, o zagueirão Pearce tinha acabado de voltar da seleção da Irlanda, onde eles tinham goleado os Estados Unidos, então o cara tava cheio de moral, né? Só que chega no jogo contra o Cardiff e ele começa a cometer os seus errinhos, né? Primeiro vem um cruzamento na área e ele tenta tirar, só que tá ligado quando tu erra o timing e dá de canela na bola? Exatamente, ele canelou e botou contra o próprio patrimônio, gol contra. Aí no segundo tempo ele tava carente, eu acho, né? E buscou o atacante do Cardiff ali pra dar um belo de um abraço, só que não pode fazer isso no jogo, ele cometeu um pênalti e também foi expulso. O pênalti foi bem convertido e no final das contas o time dele perdeu de 2-1 justamente nas duas falhas dele, né? Se tu for pensar, gol contra, pênalti e cartão vermelho no mesmo jogo, é tipo o hat-trick perfeito aí pro zagueiro em dia de bagre, né? Só que tem um detalhe importante desse jogo, tá? Depois que ele foi expulso, o time melhorou, porque não tomou mais nenhum gol. Acho que o Pearce aí atuando pelo Reading faltou aí ter uma leitura melhor das jogadas, né? Badins. Aqui, ó, foi uma piada, né? Ainda falando de zagueiro, vamos falar então do zagueirão Faz contra o Liverpool, agora em Anfield na temporada 22-23. Nosso mano Faz teve uma noite pra esquecer na Premier League, tá? O Leicester vencia o jogo contra os Reds por 1-0 até os 37 do primeiro tempo, quando o Arnold manda uma bola pra área e o zagueirão Faz tá lá pra afastar, né? Ele afasta ela,
só que ele afasta mal, a bola sobe, encobre o goleirão, marcando um baita de um golaço contra, que desafia até um pouquinho assim o que a gente costuma ver normalmente no futebol, né? E pouco tempo depois ele ataca de novo, o Darwin Núñez encobre o goleirão, só que a bola bate na trave, e se não tivesse ninguém ali na volta, talvez viesse outro zagueirão e afastasse a bola e evitasse o gol, só que o Faz estava muito bem posicionado para meter a bola novamente contra o próprio Patrimônio. Assim ele marcou o seu doblete de gols contra, e pra ele, tipo assim, se o jogo fosse, sei lá, 7-1 pro Liverpool, talvez não pegasse tão mal, mas o jogo foi 2-1 pro Liverpool, né? E os dois gols do Liverpool foram feitos pelo Faz. E esse segundo aí é muito curioso, porque a bola volta e ele tá todo troncho, não sabe o que fazer, né? Parece aqueles caras de pelada de fim de semana, bicho. E se nesse jogo não teve atacante pra fazer gol pro Liverpool, pode deixar que o zagueiro do Leicester faz. A gente falou do Alexander-Arnold, e ele que com a bola nos pés é muito bom, né? Na hora de defender, nem tanto. Isso aí se mostrou um pouquinho na Champions League de 2020-21, quando ele teve a missão ingrata de marcar o Vinícius Júnior. Era quartas de final e o lateral foi diretamente e indiretamente responsável pelos 3 gols que os Reds tomaram do Real Madrid. Ele sofreu com o Vini Júnior mais ou menos da mesma maneira que o Maicon sofreu contra o Bale lá naquele Inter contra Tottenham, né? E foi assim que o Vini marcou o primeiro, ganhando do Arnold ali na corrida. Já não foi tão bem nesse primeiro lance, mas no segundo ele vai recuar, só que acaba dando uma assistência pro Asensio, que encobre o goleiro e amplia o placar pro Real Madrid. No terceiro gol, ele tava na marcação do Vini certinho, só que ele simplesmente fica dormindo e literalmente parado, enquanto o Vinícius Júnior, obviamente mais esperto, se desmarca para receber a bola, finalizar e fazer o terceiro. Dia de estrela pro brasileiro para esquecer do inglês, né? Pode isso, Arnold? Piadoca ruim, né? Falando no Real Madrid, na época do Zidane por lá, o torcedor merengue tinha 2 certezas, né? Que o time ia ganhar títulos, como aconteceu várias vezes, e que o Lucas Vázquez estaria em campo jogando. E justamente um dos queridinhos do Zizou aí teve uma noite pra esquecer com o Real Madrid jogando em casa. O jogo era pela semifinal da Supercopa da Espanha e o Real enfrentava o Atlético de Bilbao. Ainda no primeiro tempo, o Vázquez tentou um passe pro meio de campo e deixou nos pés do jogador do Bilbao, que rolou pro Raul Garcia abrir o placar. Mas a noite estava só começando, porque ainda no primeiro tempo, Vázquez voltou a falhar novamente. Quando perdeu o tempo da bola, quis dar um abraço de urso ali no atacante basco, né? E aí já sabe, pênalti e mais um gol do Raul Garcia, no que foi um 2-1 e eliminação do Real, que pode pôr completamente na conta do Vázquez, porque os 2 gols saíram em erros crassos dele, né? E por falar em Real Madrid, o próximo nome da lista aqui já foi alvo de disputa entre Real e Juventus. Foi uma grande promessa, né? Mas acabou virando meme aí em jogo grande de Champions League, e é ele o Moratinha. E vamos lá então, esse caso do Morata levanta o seguinte questionamento: quando você mete 3 gols num jogo, leva a bola pra casa. E quando você mete 3 gols anulados num jogo, vai fazer o quê? Vai levar a bandeirinha pra casa? Era Juventus contra Barcelona na Champions e o nosso menino Morata dormiu mais que o Bale no banco do Real Madrid, né? No primeiro tempo, um primeiro gol anulado por impedimento, e se não fosse por impedimento, talvez seria também porque o Morata acabou tocando com a mão na bola ali, né? Beleza, um golzinho impedido, acontece. Depois o Quadrado cruza e o Morata tava lá como centroavante matador, metendo o golzinho dele agora sim, né? Mas não valeu, porque o Morata mais uma vez estava impedido. Doblete de gols impedidos acontece. E no segundo tempo, novamente o Quadrado manda a bola pra área e o Moratinha finaliza pro gol, que agora sim valeu. Foi confirmado pelo juizão. O Morata não comemorou muito efusivamente, né? Talvez porque ele soubesse o que vinha pela frente. Quando ele achou que tinha metido gol, o VAR chamou. É, amigo. Lá na revisão por vídeo, o gol do Morata, adivinha, foi anulado mais uma vez por impedimento. A reação dele, coitado, ele não conseguiu acreditar, cara. No final foi 2-0 pro Barça, mas se o Morata tivesse um posicionamento um pouquinho melhor, ele teria metido 3 gols, teria saído como herói da vitória da Juventus, mas acabou como vilão e virou meme aí, né, cara? Como diria o nosso querido Yuri aqui do Eurofute, se não houvesse a regra do impedimento, o Morata seria o Pelé. Mas diferente do Morata, que tá sempre fora do jogo, você tá sempre ligado nas paradas e sabe que o nosso trabalho só pode continuar aqui se você continuar apoiando. Então, se você estiver curtindo o vídeo, a forma mais tranquila e fácil de ajudar a gente é se inscrever no canal aqui e deixar um like. É só clicar no dedão pra cima ali embaixo do vídeo, que você colabora muito com o nosso trabalho, beleza? Quando o assunto é gol perdido, poucos superam o Morata, né? Mas tem um jogador aí que às vezes parece ter crise de identidade, que é o Lukaku, né? Tem uma hora que ele tá metendo gol a rodo, outra que ele tá perdendo gol a rodo e jogando super mal. A gente nunca sabe qual Lukaku que vai entrar em campo, né?
Mas a atuação dele que vai entrar nesse vídeo aqui é uma que ninguém esquece, porque talvez seja uma das piores da história das Copas do Mundo. O jogo era Bélgica contra Croácia na fase de grupos da Copa de 2022 e a Bélgica precisava vencer para conseguir não ser eliminada na fase de grupos. Com o jogo 0 a 0, a arma dos belgas foi colocar o Lucacão para o segundo tempo. E ele chegou se posicionando muito bem, estava sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer os gols e classificar a Bélgica. Só que no primeiro lance do camisa 9, ele pega um rebote e chuta na trave, com o goleiro fora da jogada, tá? Dava pra ter guardado. E no segundo, vem um cruzamento pra área, o goleiro não pega nada e deixa o gol completamente vazio, escancarado. O Lukaku só precisava escorar de cabeça pra marcar o seu golzinho, mas ele manda pra fora, amigo. Agora o nosso querido Lucacão tava na pequena área esperando o cruzamento que vem. Na hora dele finalizar, ele faz um movimento super esquisito, cara. Parece que ele tá tentando tirar o pé ou que ele tá tentando afastar a bola e manda pra fora, uma situação claríssima de gol também. E pra completar a noite de pesadelo pro Lukaku, vem um cruzamento da direita perfeito. O goleiro falha novamente e o Lukaku tem o sonho do centroavante. Uma bola que é literalmente só tocar nela que tu faz o gol. É só empurrar, o gol tá vazio, amigo. Só que eu não sei se a confiança dele tava em baixa, ele não soube o que fazer. Ele meio que deu uma recuada de peito e perdeu o quarto gol claríssimo naquela partida contra a Croácia. Resultado, a partida acabou 0 a 0 e a Bélgica foi para casa. O que o Lukaku tava querendo ser eliminado para ir embora do Qatar em 2022 não tava escrito, amigo. A Croácia passou por causa desses 4 gols perdidos, né? Foi para o mata-mata, ganhou moral e depois acabou tirando o Brasil. Pode colocar essa eliminação na conta do Lukaku, amigo. E quando o jogador erra 3 vezes bizonhamente num jogo dentro de casa, ele pode pedir música no Fantástico também? O goleirão do Freiburg, Oliver Baumann, resolveu dar uma baita de uma força pro Hamburgo lá em 2013 numa atuação que é impossível para qualquer torcedor do Freiburg de esquecer. No primeiro erro, a bola vem, o Baumann se engana com o kick da bola, toma um chapéu da gravidade, né? E deixa o atacante do Hamburgo ali livre para fazer o 1 a 0. No segundo lance, a coisa foi bem parecida. Ele teve problemas ali com as leis da física, digamos assim. Não soube ler bem o que aconteceria no lance, se confundiu todo com o tempo da bola. Tentou segurar ela, mas sem confiança porque estava fora da área. E fez essa lambança aí, dando mais um gol pro Hamburgo. E para fechar a conta, um chute da entrada da área. Ele tenta segurar, mas falha de novo. Bate roupa, salta nos pés do Van der Vaart. E o Hamburgo fecha a conta 3 a 0 com 3 falhas tenebrosas do Baumann, tá? Cara, pior que isso aí só se ele tivesse feito um gol contra, né? Agora, sabe o que é curioso? Baumann, em alemão, numa tradução bem literal, tá? Poderia ser algo como Homem-Árvore. Mas eu não sei não, hein? Se botasse o Groot ali no gol, acho que pegava mais esse dia. E como o assunto é hat-trick de falhas, a gente não pode deixar de fora aqui a atuação do nosso querido Jonathan Walters, na época de Stoke City, contra o Chelsea. Ele mostrou que era muito bom de cabeça, né? Só que pro lado errado. Nesse dia, ele marcou 2 gols contra. O primeiro dando um belo peixinho ali, né, que sinceramente não entendi o que ele quis fazer. E no segundo também mandando de cabeça contra o próprio Patrimônio. Só que pelo menos pro Walters, né, aconteceu do Stoke City conseguir um pênalti. E ele era o cobrador oficial da equipe. Então, pô, o cara vai pra bola, de repente com aquela expectativa de se redimir um pouquinho, né, trazer aquela esperança pro clube de poder de repente empatar o jogo. Era o momento da redenção, só que eu acho que ele tava com ódio no coração, né. Se empolgou demais, mandou uma pancada absurda no travessão e a bola foi pra fora, amigo. 2 gols contra e um pênalti perdido no mesmo jogo. É coisa assim pra contar pros seus netos, né? A gente já viu o hat-trick aqui de falhas e de gols anulados, né? Mas você já viu um hat-trick de pênaltis cometidos na mesma partida? Esse feito aí ninguém queria ter no currículo, né? Mas aconteceu com o zagueirão Sebastian Coates, do Sporting contra o Rio Ave. Logo no comecinho do jogo, o Taremi saiu na cara do gol, só que a bola já tava chegando no goleiro, então o Coates deu um carrinho sem sentido no atacante ali, né? Cometendo o primeiro pênalti do jogo e o Rio Ave converteu. O Sporting tinha conseguido virar o jogo e deixar esse erro aí pra trás. Só que nos minutos finais da partida, o Coates novamente vai atrás do Taremi, segura a camisa dele, pênalti, e o clube da Vila do Conde empata a partida. Aí não deu nem tempo de assimilar o golpe. 5 minutos depois, já aos 45 do segundo tempo, ele dá outro carrinho dentro da área pra impedir a finalização do Taremi de novo. Tu vê, amigo, não sei se o Coates tinha alguma rixa com o iraniano, né? Mas se tinha, ele resolveu descontar tudo nesse mesmo jogo aí, porque foram 3 pênaltis em cima do mesmo jogador. E dessa vez é pior porque o Coates ainda acaba sendo expulso, né? O Rio Ave marca mais um gol de pênalti,
vira o jogo e vence aquela partida por 3-2. E sabe o que é mais louco, cara? Depois o Taremi vai pro Porto, né? E num clássico entre Porto e Sporting, tem uma falta do Coates no Taremi que faz ele levar um amarelo e depois ser expulso, amigo. Um amarelo pra lá de polêmico, porque quem fez a falta na verdade foi o Taremi, mas de qualquer maneira o atacante do Irã é o pesadelo do zagueiro uruguaio. Por falar em zagueiro sul-americano, o próximo nome da lista que é complicado, porque o Davinson Sánchez foi tão mal, amigo, que ele precisou de apenas 23 minutos dentro de campo, cometendo falhas para já ser substituído, com o detalhe de que ele já tinha entrado no meio da partida. Exatamente. O Tottenham venceu o Bournemouth por 1-0 até os 35 minutos do primeiro tempo, quando o Lenglet se machuca e o Sánchez entra no lugar dele, já com a torcida pegando no pé, né? Não deu nem 5 minutos de jogo quando o Sánchez acaba fazendo um passe um pouquinho na fogueira ali pro lateral, né? Que perde a bola e depois ele perde na correria pro Matias Vinha, que entrou e fez o gol do Bournemouth. No segundo tempo a jogada é muito pior, tá? Ele toma um drible super simples, mas mesmo assim fica perdidaço no lance e quando tenta se recuperar, ele vai interceptar a bola, só que ao invés de tirar a redonda, ele ajeita ela limpa no meio da área pro Solanke marcar e virar a partida. O impacto do Davinson Sánchez nesse jogo foi tão imediato que o técnico do Tottenham teve que se mexer na época e tirou o cara, velho. Ele tinha entrado na reta final do primeiro tempo e já saiu no começo do segundo. A substituição foi correta, né? Ele tava sem confiança nenhuma, mas saiu de campo muito vaiado. E, cara, foi triste o lado humano, né? Porque a gente pode ficar aqui chamando o cara de bagre e rindo da atuação dele, mas, pô, depois ele foi pro banco de reservas, ele tava desolado, cara. Imagina o que passa na cabeça de um jogador depois de uma atuação dessas, né? E a situação do Tottenham com os zagueiros é complicada. Quando finalmente contrata alguém bom, o cara simplesmente estreia metendo gol contra, é mole? E agora a gente vai subir o nível, porque imagina você cometer duas falhas grotescas e ainda ser expulso num jogo de Champions League. Pois é, o goleirão Antônio Adam precisou apenas de 45 minutos para transformar uma vitória do Sporting numa derrota pro Olympique de Marselha. Tava 1-0 pros Leões quando o Adam foi mandar aquela bica pra frente, só que o Alexis Sánchez se aproximou, pressionou e ele chutou em cima do Alexis, amigo, que fez um gol ali meio que sem querer, né? Empatando o jogo. E aí depois o Adam, num tiro de meta, sai jogando mal, entrega a bola pro Olympique de Marselha e naquele mesmo lance vem um cruzamento para a área, o Harit sobe de cabeça e o Adam estava completamente mal posicionado com o gol aberto que ele deixou e sem reação nenhuma tomou a virada. Já estava muito ruim a atuação dele até aí, né? Já era um negócio para esquecer mesmo, mas pioraria. Isso porque tem uma bola chegando na área e ele fala: é agora que eu se consagro. E sem confiar no seu próprio zagueiro, ele tenta resolver, sai da área pulando, né? Mostra que nem com as mãos ele estava bem nesse dia, porque ele acaba dando um tapa na bola fora da área e ainda pra piorar, cai todo troncho em cima do zagueiro do seu próprio time. E obviamente meteu a mão de propósito fora da área, foi expulso. E no que poderia ser um jogo controlado ali pro Sporting, acabou se tornando uma derrota de 4-1 pro Marselha. Nesse dia aí o Adam cometeu mais pecados do que quando ele comeu a maçã proibida, né? E aí, qual a atuação tenebrosa de um jogador do seu time que você nunca mais esqueceu? Deixa nos comentários aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!